Queridos irmãos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma EBD da PIBNE. A lição de hoje, que é a lição número 12, tem como tema a graça de Deus na salvação. Este estudo ele é baseado em Isaías, dos capítulos 49 até 57. Antes de darmos início, vamos orar. Deus, Pai querido, aqui estamos, Senhor, louvando e bendizendo Teu santo nome, Deus, entregando nossas vidas, Senhor, no Teu altar, te pedindo, Deus, que Tu nos use, Senhor, tão somente como ferramenta em Tuas mãos, porque sozinho, Deus, nós nada somos e nós nada podemos. Ah, Senhor, tem tantas pessoas na Tua casa, Deus, doentes, enfermas, internadas, outras sofrendo em seus lares. Sei, Deus, que Tu tem cuidado de todos eles, Deus. Tu tem cuidado do pastor Antônio, paizinho da querida irmã Márcia. Tu tem cuidado da Helenice, da diaconisa Helenice, Senhor. Mãezinha, Deus, da Alessandra, que tanto tem sentido a falta de sua mãe, Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia de todos os enfermos da Tua casa, Deus. Clamamos por misericórdia, Senhor, e sabemos que Tu tem cuidado, Tu tem providenciado tudo, Tu tem colocado os médicos certos para cuidar de cada um dos Teus servos. Te pedimos pelos enlutados, Senhor, da Tua casa, que também tem muitas pessoas que perderam seus entes queridos, Deus. Mas também, Senhor, Te agradecemos porque tantos outros ao mesmo tempo têm conseguido vitória, têm saído dos hospitais, têm saído da UTI, têm voltado para os seus lares e têm estado com seus familiares de volta ao convívio com os irmãos na Tua Santa Casa, Senhor. Te pedimos agora, Deus, pelo estudo que nós faremos. Tem misericórdia de nós. Nós nada somos, Senhor, e nada podemos, se não for firmado no Teu santo poder. Toma, Deus, nossas vidas, me usa tão somente como um instrumento em Tuas mãos. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém, Senhor. Conforme eu falei, nós vamos falar da graça de Deus na salvação. Este é um tema que qualquer cristão, ele tem já em seu coração, porque o cristão, ele recebe, ele vive a graça de Deus no seu dia a dia. E se não fosse pela graça de Deus, não seríamos salvos. O nome mesmo já diz, é um dom imerecido. E é muito bom falar, né, da graça de Deus, consequentemente falando do infinito amor do Senhor por nós. Esses capítulos, conforme eu falei, né, do capítulo 49 até os 57, eles dão uma continuidade das palavras proféticas do livro do Cântico dos Servos Sofredor. Bom, são 4 cânticos específicos. Hoje nós vamos falar do 4º cântico, que ele se encontra em Isaías 52, os versículos finais, até o 53. Eu vou ler. Isaías 52, 13. O sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Continuando agora no capítulo seguinte. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte. Mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Bom, lendo esse texto todo, a única coisa que nos vem à cabeça é o sofrimento de Jesus. Jesus, mesmo sendo justo, padeceu na cruz, aquela cruz, por nós, por causa dos nossos pecados. E certamente isso, além da dor física, já que ele era homem, ele também sentiu a dor física, mas muito mais do que a dor física, Jesus sofreu ali a dor pelo pecado. Quando nós, servos do Senhor, cometemos algum pecado que a gente toma ciência, a gente percebe que aquilo que nós fizemos não era para ter sido feito, nós sentimos nosso coração incomodado e ficamos pensando, oh meu Deus, eu não devia ter feito isso, e aquilo dói no nosso coração. E olha que nós somos pecadores. Agora, imagina o coração de Jesus, como ficou com todo o pecado do mundo, o meu, o teu, o do justo e o do injusto, como o Senhor deve ter sentido em seu coração o peso do pecado, mas mesmo assim, por amor de nós e por obediência a Deus Pai, ele levou sobre si todos os nossos pecados, e através disso podemos dizer que somos salvos em Cristo. Não somos salvos por nós mesmos, porque merecemos ou porque fazemos alguma coisa boa. Ai de nós se fosse depender de fazer alguma coisa boa para poder ter a salvação, né? Bom, então nós já lemos, né, o que fala, que é o cântico do servo sofredor. E esse cântico, conforme eu falei, ele nos remete ao Senhor Jesus. Ele sofreu, ele obedeceu ao Deus Pai e sofreu por nós. Este texto que nós lemos, ele aborda a obediência inabalável ao plano divino, conforme eu falei, né? Ele fala também sobre o sofrimento injusto
como meio de salvação, o sofrimento injusto, né, que o Senhor Jesus sofreu para nos salvar. Ele fala sobre o plano de redenção, claro, é um plano do Senhor para nos resgatar do pecado, né, das garras do pecado, e ele fala sobre a restauração que vem por meio do sacrifício. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ela fala que não havia redenção sem derramamento de sangue. Então, por meio do sacrifício de Jesus, que foi o Cordeiro, lá naquela cruz, é que nós temos a esperança. A esperança se renova em nossas vidas e temos, então, a certeza da salvação em Cristo. Claro que os intérpretes da palavra de Deus, né, que são homens estudiosos sobre o tema, eles falam que esse texto ele fala sobre Jesus, mas sem ser falar sobre Jesus, isso daí também pode ser entendido como um sentido mais amplo, representando inclusive o próprio Israel de Deus, que ao passar por tribulações e sofrimento, ele vai ser restaurado e usado por Deus para ser luz às nações. Desta maneira, o servo sofredor que nós lemos nesse texto, além de Jesus, claro, primeiro Jesus, esse servo sofredor não representa um único indivíduo, ele fala sobre uma nação chamada para cumprir a missão divina, para levar a mensagem de Deus ao mundo. E aí, quando fala em levar a mensagem de Deus ao mundo, automaticamente nós, todos servos do Senhor, estamos inclusos nesta obrigação. Não estamos apenas inclusos na promessa de salvação, mas temos o compromisso de levar essa palavra que nos levou à salvação, que nos deu a salvação. Temos a obrigação de pegar essa palavra e levar aos outros que não conhecem Jesus, para que eles também possam ter a salvação em Cristo, né? Para que, assim como nós, eles possam sentir a presença de Jesus em seus corações. O próximo tema da revista fala o servo do Senhor, luz, ultraje e conforto. O servo, apresentado em Isaías 49, de 1 até 7, recebeu o chamado de Deus quando ainda estava no ventre de sua mãe. Ele teve um ministério frustrante e preocupou-se que talvez o seu trabalho tivesse sido em vão. Certamente, Deus estava com ele. Mas como? Deus respondeu, dando-lhe uma missão ainda maior. Ele não apenas seria o servo de Deus para Israel, mas para todas as nações, aqui para nós, para os povos da África, da Europa, da América do Norte, até os confins da terra. Então, esse servo, ele não veio apenas para Israel, como inicialmente seria o povo de Israel. Isso foi aberto, né, para todos. Então, todos são considerados dignos de receber o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus. Eu não preciso ser descendente, no sentido consanguíneo, do povo de Israel. Eu tenho direito de ouvir a palavra de Deus. E como cristão, eu tenho obrigação de levar essa palavra a toda a criatura. E este servo, né, anunciado, conforme nós lemos em Isaías 49, ele tem a missão de ser luz para as nações, todos os povos e culturas. Sua condição de obediência, no entanto, ele despertou a ira dos homens poderosos. E por isso, devido a isso, ele foi ultrajado, ele foi morto, ele foi injustiçado. Ele afirma que, apesar das dificuldades, Deus é quem o sustenta. E ele cumpre sua missão fielmente. E ele não precisa do reconhecimento dos homens. Ele cumpre porque é ordenança do Senhor. Tantas vezes vemos missionários sofrendo nos campos longínquos
em terras onde pregar o evangelho é proibido, né? Há pouco tempo nós vimos em algumas mídias e recebemos notícias que uma família inteira foi morta no campo missionário tão somente porque estava falando de Jesus. Eles estavam pregando a verdadeira paz. Mas mesmo assim, essas pessoas, elas continuam fazendo a vontade do Senhor. E certamente outros que ali estavam vão continuar naquela obra, porque aquela obra não era do missionário que morreu, que foi assassinado, diga-se de passagem. Aquela obra é a obra do Senhor. Então, Deus levantará outros para seguir aquela obra. E continuando aqui na revista, diante de um cenário caótico e desafiador, o Senhor anuncia conforto a Sião, né, ao seu povo. Isso está no livro de Isaías, capítulos 51 e 52. A passagem de Isaías 52, de 9 a 12, ela anuncia uma grande libertação que estava por vir, trazendo um novo consolo, um novo começo, né? E o consolo para o povo de Deus. Vamos ler Isaías 52, de 9 até 12. Leiamos. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Observe que o Senhor faz uma promessa que, ao mesmo tempo que Ele vai à frente, Ele vai na retaguarda. O Senhor nos guarda, nos protege, nos cuida. Então, esses versículos que nós lemos agora, eles nos anunciam uma grande libertação. Então, e esse texto, se a gente for pensar, né, no Antigo Testamento, ele fala do retorno, da saída do povo de Deus do Egito, né? O Senhor, ele colocou uma nuvem de dia para diminuir o calor intenso, né, no sol do deserto, e à noite ele colocou colunas de fogo, porque o deserto, ele, por não ter água, né, que aí é feito de areia, o calor específico muito baixo, faz com que ele esquente muito rápido. Então de dia fica temperaturas enormes, 60, 70 graus, e de noite fica muito, muito frio mesmo, porque o que regula a temperatura da terra é a água, que ela demora a aquecer, mas ao mesmo tempo que ela demora a aquecer, ela permanece aquecida por muito tempo. Então, de noite, ela mantém a temperatura da terra, do chão, né, para que não fique tão gelado. E aí o Senhor, tirando o seu povo do exílio, tirando o seu povo que estava lá no Egito, aliás, ele providencia tudo. Ele dá o maná, que é o alimento, ele dá água quando necessário, enfim. Apesar das aflições, Deus cuidou e cuida de nós. E Deus já preparou um resgate, né? Ele já nos deu seu Filho como único e suficiente Salvador. Não precisamos buscar mais nada a não ser o próprio Jesus. E além desse resgate espiritualmente falando, Deus nos guarda, nos cuida, nos protege. Se cada um de nós aqui, servo do Senhor, poderia elencar 1000 coisas que Deus fez, não vou nem dizer em nossas vidas, se nós pensarmos tão somente nos últimos tempos, como Deus tem cuidado de mim, como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem providenciado, mandado algum de seus servos num momento de
de dificuldade, de tristeza, como Deus tem nos guardado e nos protegido. E aí a gente vê que Deus, ele nos capacita e nos fortalece frente às dificuldades, frente aos tempos adversos. E às vezes alguém pode falar, eu já ouvi pessoas falando assim, mas você não é crente? Como é que você está passando por esse sofrimento, por câncer, por um derrame, por um assassinato de sua família? O sofrimento, ele não é a ausência de Deus, do cuidado de Deus em minha vida. A gente pode ter como exemplo principal o Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz com muito sofrimento, conforme todos sabem, conforme nós já falamos, mas mesmo Deus, Pai, cuidando dele, Deus nunca abandonou o seu filho. E mesmo assim, Jesus sofreu horrores na cruz. E se sofrer fosse sinônimo de não ter Deus, aí não faria sentido, né? Se Deus permitiu até que o seu próprio filho sofresse por nós, quanto mais nós vamos sofrer, né? No mundo, a palavra de Deus já nos fala isso, no mundo tereis aflições. Mas ele continua o versículo dizendo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós sabemos que apesar desse sofrimento, disso tudo, o Senhor continua conosco. O próximo tópico da nossa revista, ele fala sobre o servo redentor, um futuro de graça, da infinita graça e misericórdia do Senhor. Leiamos aqui. O renascimento de Jerusalém, ele é registrado nos capítulos a seguir, né, depois do que nós lemos. E a mensagem será de grande esperança. A tristeza e a agonia descrita nos capítulos anteriores, que nós falamos, serão substituídos por canto e segurança, uma vez que a obra do servo trará redenção e mudança. Já falamos, né? Inicialmente, o Senhor proporcionará restauração e esperança aos desanimados. Isso está em Isaías 54, de 1 a 10, que nós vamos ler agora. Leiamos. Cante, ó estéril, você que não deu a luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores do parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua prosperidade possuirá as nações e fará com que se povoem as terras arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Então, aqui o Senhor está falando sobre o futuro glorioso de seu povo. Especificamente, ele estava falando sobre Sião, mas isso se estende a todos nós, né? E Isaías, nesse texto, ele compara Israel com uma mulher, né? E aí a gente pode tirar desse texto que, mesmo nas situações mais desesperadoras e inoportunas, Deus sempre traz renovação. A promessa de Deus é que Ele vai mudar, vai transformar a desolação da estéril em prosperidade e bênção. Então ele diz que aquela mulher, né, ele compara Sião com uma mulher que ficou viúva, que não tinha nada, mas que o Senhor vai fazer com que ela prospere e volte a sorrir e veja as maravilhosas e as grandes e receba as bênçãos do Senhor. E aí a fidelidade do Senhor, né, ela é mostrada nesse texto. Vemos que mesmo independente de nós merecermos ou não, o Senhor é fiel. Deus é amor. Então, Ele sempre
nos amará. E interessante, às vezes as pessoas têm até dificuldade em entender isso. Deus ama o justo e ama até o injusto. Então como o amor de Deus é maravilhoso, como o amor de Deus é completo. Aí depois, em Isaías 55, nós vamos falar sobre a graça de Deus, que nós já estamos falando ao longo do estudo. Em Isaías 55 tem um convite para que as pessoas se arrependam e voltem para o Senhor. E é interessante que esse convite, ele não é apenas para o não crente. Esse convite é para nós. Todo dia, servo do Senhor, temos que nos arrepender de nossos pecados, que os nossos pecados são cometidos todo dia, e temos todo dia que voltar para o Senhor. É interessante que a palavra de Deus, ela fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Bom, por que ela tem que se renovar a cada manhã? Porque a cada manhã eu acordo, peco e as misericórdias do Senhor se renovam e Deus me perdoa daqueles pecados, né? Se a misericórdia do Senhor não se renovasse, a cada dia eu peco. Então esse convite ao arrependimento, ele é para todos, todo dia. Nós, servos do Senhor, precisamos nos arrepender todo dia. Bom, então, esse estudo, né, falando a conclusão aqui do autor da revista agora, o projeto do Senhor para o mundo é abrangente e a igreja deve refletir este mandamento, alcançando todos os povos e esferas da sociedade. Isso nos adverte para o fato de que a mensagem da salvação não é restrita, mas precisa ser compartilhada a fim de que o mundo em trevas veja a luz do Senhor. Em que pese os desafios do mundo contemporâneo, é imperativo abraçarmos a promessa da salvação. Como cristãos, podemos nos consolar sabendo que a redenção de Cristo traz não apenas perdão dos pecados, mas também renovação para todas as áreas de nossa vida. Nos momentos de dor e incerteza, devemos trazer à memória o que Deus prometeu, que um dia trará cura e restauração completa quando nós estivermos no céu com o Senhor. Então, que Deus complete em nossos corações aquilo que nós lemos e estudamos. Vamos orar para encerrar nossa lição. Deus, obrigada por essa palavra, Senhor, que conforta, Jesus, os nossos corações. Tem, Deus, misericórdia de nós. Toma, Senhor, nossa vida em Tuas mãos. Tem piedade, Deus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Toma nossas vidas, Senhor. Obrigada por esse estudo. Obrigada pelo consolo que temos recebido através da Tua palavra para nossas vidas. Obrigada por Jesus ter sofrido lá na cruz por todos nós, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo. Te agradecemos por tudo e pedimos que Tu aceite o culto que daqui a pouco prestaremos a Ti. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém.